A palavra de Deus diz que no temor do Senhor há firme confiança e os seus filhos terão lugar de refúgio. Provérbios 14, 26, na Bíblia século 21. A nossa confiança no Senhor. Este é o assunto de hoje. O temor submisso é fundamental para todo conhecimento de Deus. John MacArthur explica que o temor do Senhor é um estado mental em que as atitudes, desejos, sentimentos, ações, objetivos de uma pessoa são substituídos pelos objetivos e desejos de Deus. Confira o Salmo 42, verso 1. O temor, a confiança em Deus, devem andar de mãos dadas. Os cristãos entendem que a confiança não é um pulo no escuro, mas um passo de fé na direção daquele que é totalmente confiável, ou seja, o Senhor. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, e nem nós podemos confiar. A Bíblia também conta a história de vários servos de Deus que escolheram confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Deus é digno de confiança. Eu criei, por isso falei, diz o Salmo 116, verso 10, e 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Independentemente dos momentos difíceis que atravessamos, podemos confiar nas promessas do Senhor. Podemos orar e acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos e sabe o que é melhor para nós. O autor da carta aos Hebreus encoraja o povo de Deus que estava ali desencorajado a continuarem na caminhada cristã. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, verso 23. As provações têm um tempo para começar e um tempo para terminar. Elas não são eternas. A vida eterna, sim, é eterna. E também Deus é eterno. E os atributos de Deus são eternos. Além disso, as lutas e provações que enfrentamos nesta vida são ferramentas que Deus usa para fortalecer nossa jornada para a eternidade. E é na fornalha da aflição que Deus prova a nossa fé, fortalece nosso coração, transforma nosso caráter e mostra o seu grande poder. Depois de um longo período de sofrimento, Deus mandou Jó orar pelos seus amigos. E Jó obedeceu ao Senhor. E ele orou para os seus amigos. E enquanto ele orava para os amigos, Deus mudou a sorte dele. Jó 42, 10. E ele confiou em Deus e orou por aqueles que haviam colocado sal em suas feridas. Jó orou e pediu, intercedeu, e Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava por aqueles amigos que tinham falado muitas coisas ruins a respeito de Jó. Jó 42, verso 7, diz que eles mentiram e não falaram a verdade sobre Jó. E Deus então mandou Jó orar pelos seus amigos e assim Deus o curou. Jesus também manda nós orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E, além disso, os nossos inimigos não são as pessoas. E as lutas e os problemas, as provações que enfrentamos devem nos colocar de joelhos em oração. O salmista relatou sua experiência dolorosa que teve também na caminhada da fé. Ele relata o quão difícil foi enfrentar aquelas provações, pois tu, ó Deus, nos provaste e tu nos afinaste como afina a prata, e tu nos puseste na rede e afligiste os nossos lombos e fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes para um lugar espaçoso. Salmo 66, verso 10 ao 12. Deus ama, mas não promete livrar-nos de todas as provações. Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos acolhe, Deus tem palavras de encorajamento, mas Ele não nos livra das provações. O fato de você confiar no Senhor também não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosa e você vai viver tranquilo e sem sofrimento. Não, não. Jesus disse que feliz é o discípulo, a discípula, o servo de Deus que sofre, porque confia no Senhor. Mateus 5, verso 11 ao 12. Diz assim, que nós devemos estar satisfeitos e felizes quando, por causa de Deus, formos humilhados e caluniados por causa do nome do Senhor. E ele diz, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Jesus confiou no Pai e viveu uma vida pura e santa e sem pecado e honesta, mas não sem provações. Ele em tudo foi provado, em tudo ele foi tentado, mas não pecou contra Deus, diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus sofreu, chorou, foi morto
E diz que no mundo nós também teríamos aflições e beberíamos o cálice amargo, doloroso nesta vida. E Deus não está longe dos servos dele, que são afligidos e sofrem. Não. Deus não está longe dos servos que passam por aflições neste mundo. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Sim, de todos que o invocam em verdade. Salmo 145, verso 18. Então, nossa confiança em Deus aumenta quando somos provados, quando então passamos pelo vale da sombra da morte, quando então passamos por lutas, perseguições. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. Não raras vezes Deus nos faz passar por várias provações a fim de purificar a nossa mente, nossa casa, nosso corpo, nosso coração, nosso relacionamento com Ele e também o nosso relacionamento com as pessoas, com os irmãos. Ninguém pode aumentar o nível de confiança em Deus sem passar por várias provações. Isso eu digo que é impossível. Toda vez que Deus quer usar uma pessoa, Ele permite que essa pessoa enfrente provações e lutas, a fim de que ela fique mais firme, mais forte, mais constante, mais disciplinada e se torne uma pessoa de oração, voltada, inclinada para a palavra de Deus. Por quê? Porque a inconstância não agrada a Deus. Inconstância, indecisão, reclamação, falta de disciplina são parasitas que tentam impedir o nosso crescimento e devem ser expurgados da nossa mente, da nossa vida. Veja o que Tiago disse, o que Tiago escreveu em Tiago no capítulo 1, verso de número 2 até o 8. Ele disse assim, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Aqui o texto quer dizer provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ao ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não, Deus não se agrada de pessoas desistentes, indisciplinadas. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E isso não agrada a Deus, diz aí o verso de número 8. Ele é inconstante, não vai para frente nem para trás, não se firma na verdade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes. E é isso que eles devem fazer continuamente, ficar firmes no Senhor, se oferecer para o Senhor, procurar fazer o bem, procurar pregar o Evangelho, entregar um folheto, ler a palavra de Deus para alguém, orar por alguém, se consagrar, cantar louvores a Deus, entregar louvores agradáveis aos olhos do Senhor, se esforçar no serviço do Senhor, entregando suas ofertas, seus dízimos, seus bens, a fim de abençoar a obra de Deus. Os servos de Deus se entregam, se doam, dão tudo de si para a obra do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso refúgio, verdadeiro socorro presente na hora da angústia. No temor do Senhor, há firme confiança, e os seus filhos terão lugar de refúgio. Salmo 14, 26. Quem anda no temor do Senhor, abençoa também a sua família. A casa da pessoa que teme ao Senhor é abençoada. Hernandes Dias Lopes diz que o temor ao Senhor afasta os nossos filhos de pessoas nocivas, de conselhos perversos, de ambientes perigosos, de circunstâncias tentadoras e de caminhos sinuosos. O temor do Senhor é um refúgio, não apenas para nós, mas também para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa sociedade. E a melhor proteção que podemos dar para a nossa família é nós andarmos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, todo entendimento. Considere essas passagens. No temor do Senhor, há firme confiança, e os seus filhos terão lugar de refúgio. Provérbios 14, 26. Confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Em Deus ponho a minha confiança,
e não terei medo. Salmo 56, verso 11. Entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará sustentação e nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, verso 3. Jesus foi o maior exemplo de alguém que confiou em Deus em todas as circunstâncias. Ele nunca estava ansioso, preocupado ou desesperado por coisa alguma. Ele fazia o que precisava fazer e confiava na direção do Pai. Muitas vezes ele dizia assim: olha, a minha hora não chegou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nosso desafio pessoal são 3. Primeiro, devemos andar no temor do Senhor e sermos exemplos para a nossa família, para o mundo perdido. Segundo, devemos confiar no Senhor acima de todas as coisas, fazer o bem a todos que cruzarem nosso caminho, mesmo que as coisas não melhorem. Terceiro, Jesus sempre confiou no Senhor. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Temos aqui o exemplo de Cristo, que sempre confiou no Pai, seja na dor, na alegria, na hora tranquila ou difícil, ele sempre confiava no Senhor. E você? Onde está a sua confiança? Em quem você tem crido? Somente Deus é digno de confiança. As pessoas podem falhar conosco e vão falhar, mas o Senhor jamais falhará, porque Ele é fiel. E diz a Bíblia que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Que Deus nos ajude a confiar no Senhor, a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso futuro, porque Ele merece nossa confiança.